Eu me pergunto, né? Eu não vou generalizar, né? O que um protestante sabe sobre demônios, sobre exorcismo, sobre a história do exorcismo, sobre possessão demoníaca, sobre infestação, sobre vexação, sobre influência interna e externa? O que um protestante sabe? Como pode um protestante decorar meia dúzia de palavras e querer questionar ou refutar ou tirar crédito de uma doutrina de séculos, de estudos de séculos, de prática de séculos, de milênios, né, por assim dizer? Como alguém que pode decorar meia dúzia de palavras querer refutar o exorcismo católico, né? O exorcismo católico, livros, filmes, tratado de demonologia e exorcismo, né? Como pode alguém querer, com meia dúzia de palavras, querer refutar a prática do exorcismo de séculos da Igreja Católica? Será que a pessoa fez o vídeo para refutar, para tirar o crédito, para desmentir, para dizer que está errado, né? É a mesma coisa um teólogo querer dar aula de física para um físico, ou um mecânico de automóvel querer dar aula de química para um químico, ou falar de astrofísica para um astrofísico, né? Ou é a mesma coisa do que um guarda de trânsito querer ensinar um militar, um soldado com experiência em combate, ou a mesma coisa um físico, né? Querer ensinar para um general ou para um soldado experiente sobre batalhas, sobre guerra. Será que algum... Sim, existe casos, né? Mas é caso de possessão ou infestação. Será que algum protestante ficou cara a cara com um demônio? Mas eu digo assim, as possessões, uma possessão real, autêntica, né? E não essas histerias ou simulação que a gente vê em algumas igrejas, né? Infelizmente está em igreja católica. Mas eu digo os casos reais de exorcismo, de possessão demoníaca. Eu digo os casos reais, que a maioria viraram filme. Como que um protestante apologeta, que acho que nem estudou teologia, nem estudou a história do, 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 do exorcismo, né? Nem sabe os tipos de demônio que tem na Bíblia, né? Porque o conceito de demônio do tipo anjo caído é um conceito católico que veio de uma corrente judaica não oficial, né? Veio de uma corrente judaica, não vem praticamente da Bíblia, porque os demônios na Bíblia são os espíritos imundos ou espíritos impuros que nem no, que não tem nada a ver com anjo caído. Isso é coisa lá do livro de Enoque, no livro de Jubileus, na Epístola de Judas, que fala também em Apocalipse. Mas isso é mais um conceito católico romano do que propriamente bíblico, né? A pessoa nem sabe os tipos de demônio que tem na Bíblia, na Tanakh, né, no Antigo Testamento,
ou nos próprios evangelhos, né? Que são os Sheidins, que é citado lá no Salmo 106, os Lilins, em Isaías 34, o Manziquins, né? Porque o conceito de demônio na Bíblia são os espíritos impuros criados por Deus e não tem nada a ver com anjo rebelde, ou anjo caído. Mas aí alguns protestantes acreditam que Isaías 14, de fato, fala sobre a queda de Lúcifer, ou de Satanás, ou no diabo, né? Mas isso é uma interpretação da patrística dos pais da igreja, né? Ou provavelmente lá na Idade Média, né? Que viram, né? Os teólogos que viram em Isaías 14 e em Ezequiel a queda de Lúcifer e de Satanás. Bem que o conceito de Lúcifer, Satanás, são, na verdade, de acordo com a tradição judaica e a tradição patrística, Lúcifer e Satanás são demônios distintos. Os judeus, na época de Cristo, nem todos os judeus acreditavam em anjos e demônios, né? Alguns grupos, como os fariseus, os saduceus não acreditavam, né? Os cristãos adotaram esse conceito dos fariseus, né, da tradição judaica. Então, como que alguém não... Até a gente que estuda demonologia, a gente demora para entender que os tipos de demônio no Antigo Testamento da Tanakh é diferente do conceito de anjos caídos, né? Mas é claro que a tradição católica, a tradição patrística, a tradição judaica, estou falando de tradição não de Bíblia ou de escrituras, a tradição judaica, a tradição patrística, a tradição católica, viu ali nos espíritos impuros do Antigo Testamento e nos Evangelhos os anjos caídos. A tradição, e não a Bíblia, nem o judaísmo, que os judeus não acreditam em demônio e não acreditam que Satanás seja o líder dos demônios. Então, como que o protestante ele crê e acredita numa tradição católica, judaica, patrística, que no caso Isaías 14, que seria a suposta uma alusão à queda de Lúcifer ou do diabo, que na verdade Isaías 14 é sobre uma profecia sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? Porque a Bíblia fala que isso. A Bíblia fala que Isaías 14 é uma profecia sobre o rei da Babilônia. Se o protestante não concorda com a Bíblia, ele vai contra a sola escritura. E eles defendem a sola escritura. Mas como que um protestante pode defender a sola escritura se acredita em tradição? Né? Porque nenhuma parte do Antigo Testamento ou dos Evangelhos fala sobre anjos caídos ou a queda de Satanás. Satanás é um verbo judaico, satanizar é um verbo judaico, né? Deus é chamado de Satanás, os povos inimigos de Israel é chamado de Satanás, o Satã, o anjo acusador, que muitos dizem que é o diabo, é chamado de Satã ou Satã, é um verbo judaico, né? Como que protestante ele quer refutar alguns dogmas, algumas tradições católicas, se eles acabam caindo em contradição, acreditando em dogmas, em tradição católica que não está na Bíblia, como a queda dos anjos, né? Porque é o livro de Enoque, o livro dos Jubileus, a tradição judaica, a tradição patrística, a tradição católica romana. Aí eles falam que só em nome de Jesus, né? Que Jesus e os apóstolos ensinaram que só em nome de Jesus expulsaríamos demônio, como Marcos 16, do 9 ao 20. Mas o que a maioria dos protestantes não sabem, ou fingem saber, ou não estudaram, é que Marcos 16, do 9 ao 20, é um acréscimo, é uma interpolação. O final do Evangelho de Marcos 16, do 9 ao 20,
Foi conservado pela Igreja Católica porque a Igreja Católica viu ali uma tradição vinda de Marcos, mas a própria Igreja Católica reconhece que é de outro autor. As Bíblias Católica de Jerusalém e a Bíblia Pastoral, na nota de rodapé, lá em Marcos 16, 9 e 20, reconhece que aquilo é um acréscimo, é uma tradição. Porque Marcos 16, do 9 ao 20, não se encontra nos manuscritos do século IV, os codex, né? As cópias gregas do Evangelho de Marcos, do Novo Testamento, do século IV, não contém Marcos 16, 9 e 20. Algumas versões contêm um final diferente, que onde a aparição do Jesus ressuscitado é completamente ausente, né? Tem finais diferentes. Os manuscritos do século IV terminam em Marcos 16, capítulo 8. Só os manuscritos do século V que contém Marcos 16, 9 e 20. Ou seja, Marcos 16, 9 e 20 é uma tradição católica. É um acréscimo, uma interpolação. Na verdade, tem vários textos que foram incluídos nos evangelhos, né, que não faz parte dos textos antigos. Aí como que o protestante pode refutar, querer que está, querer que está, afirmar que está errado, invocar o nome de Maria e de São José nos exorcismos? Se não estudou, se não sabe de demônio, não sabe o tipo de demônio que a Bíblia fala, que não sabe sobre Marcos 16, 9 e 20, né? Porque o fato de Jesus dizer, né, que em meu nome expulsaríamos demônio é uma tradição, é um acréscimo. Será que de fato Jesus disse isso? A tradição sim, ensina. A tradição católica sim ensina. Esse acréscimo de fato ensina. Então, como o protestante pode acreditar na queda do diabo em Isaías 14 ou no livro de Ezequiel, como pode acreditar na aparição de Jesus ressuscitado, né? Nessas tradições que eles acham que apesar de ter incluído na Bíblia, não faz parte das escrituras, dos originais. Como pode aceitar essas tradições se nega outras tradições como a intercessão do santo, o batismo de criança, a veneração de imagens, invocar o nome dos santos e da Virgem Maria contra a ação do demônio, né? Se estudasse, né? Se lesse os livros publicados pelos exorcistas, né? Ou pelo menos se assistisse filmes baseados em fatos reais, tem esse e vários outros filmes, né? Esse que é O Ritual, né? Com Anthony Hopkins. Se estudasse, né? Se lesse, né? É a mesma coisa que ensinar física para um físico, astrofísica para um astrofísico, engenharia para um engenheiro, sem ter se apenas decorou meia dúzia de palavras, né? Porque um padre exorcista estuda por anos sobre demônio, né? Sobre exorcismo. Tem padres com 10, 20, 30, 40 anos de prática, de experiência sobre exorcismo. Se os exorcistas católicos, que são sacerdotes, tiverem cara a cara com o demônio, e isso é uma realidade, então não pode vir dizer que mas Paulo, os apóstolos ou os pais da igreja pediam auxílio, ajuda dos santos, né, no combate ao demônio. Isso é irrelevante. Porque os exorcismos, que antes de tudo a igreja tem o poder que recebeu de Cristo para proteger pessoas e objetos contra a ação do demônio, contra as influências do demônio. E ela também, a igreja católica, os exorcistas pedem ajuda, auxílio aos anjos,
à Virgem Maria, aos santos, isso é eficaz, é uma realidade, é eficaz contra a ação do demônio. Ah, mas o demônio finge que tá com medo porque o exorcista, o padre, tá, pediu ajuda à Virgem Maria. Porque o demônio é o pai da mentira. Mas, os anjos caídos é um conceito praticamente católico. Os anjos caídos só se revelaram nos exorcismos católicos. Jesus não expulsou anjo caído. Os apóstolos não expulsaram anjo caído. Eles expulsaram espíritos impuros ou espíritos imundos do conceito da mitologia judaica. É claro que a tradição vê nesses espíritos impuros anjos caídos, mas o judaísmo e a Bíblia em si não fala sobre anjos caídos, né? Que é esses espíritos impuros, é os shedins, os lilins, os manziquins. Então alguém que decora meia dúzia de palavras não pode vir assim vomitar em cima da tradição, da história, de anos de experiência sobre exorcismo. Eu não tenho experiência. Como eu disse em outro vídeo, eu ajudei família que jurou de pé junto que a casa estava infestada por demônio. Eu ajudei. Pedi que a família rezasse, pedisse ajuda a São Miguel Arcanjo, que usasse água benta. De fato, resolveu. Foi eficaz. Se podemos expulsar demônio com a ajuda dos anjos, São Miguel Arcanjo, com água benta, por que não se pode pedir ajuda à Virgem Maria, São José e aos santos?